Quer ver? Ó, só em termos de data. 36 anos para resolver o problema dos quilombolas lá em Alcântara, que foram Era um grande tirados problema, de da área onde está hoje o centro, foram colocados em agrovilas, embora eles eram pescadores, não eram agricultores, então tem que também aprender a plantar, mas foram colocados em agrovilas. Eles foram para lá numa boa? Na época, sim, sem problema nenhum. É só que 36 anos eles não tiveram nem posse e nem posse coletiva de terra. Entendeu? Então, você imagina a insegurança de você morar assim. E ainda com a ameaça do o pessoal que ficava ameaçando como se tivesse para tirar de lá. Uhum. Aí eu cheguei lá, fui o primeiro ministro que foi conversar com os quilombolas lá, direto. Eu gosto deles lá, tem o professor Remédio, o professor Luiz e muitos outros, que acabaram ficando meus amigos ali. Falei assim, poxa, vamos resolver esse negócio. É a Força Aérea Brasileira, né, da qual eu também faço parte, o Comando Aeronáutico agora, né, decidiu fazer, conseguir as terras e fazer a doação com titulação de terra para eles. Então, hoje não tem posse colher, tem titulação de terra individual. 36 anos, problema resolvido. Aí. 20 anos para ter o acordo de salvaguardas tecnológicos assinado. O que é isso? O que isso quer dizer? Isso aí é o seguinte. Isso aí é até bom explicar, porque dá uma confusão danada, né? O pessoal falou, vocês estão vendendo, vocês estão dando Alcântara, né? Estamos dando Alcântara. Os americanos. Isso é o seguinte, né? A gente quer que o Centro Espacial de Alcântara seja um centro comercial. Para ele ser um centro comercial e lançar foguetes e satélites de quaisquer países, a gente tem que ter alguns acordos que protejam essas tecnologias. Então, 80% desses foguetes e satélites lançados pelos outros países têm algum tipo de componente da indústria americana. Por isso que é importante fazer esse acordo com os Estados Unidos. Depois, os 20%, a gente pode fazer até acordo com outros países que têm componentes também. Mas esse acordo é muito simples, mas demorou 20 anos para ser aprovado no Congresso, que é o seguinte, o acordo diz assim, os Estados Unidos permitem ou concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham componentes americanos, desde que o país se comprometa a proteger essa tecnologia para não ser roubada ou copiada, o que a gente faria de qualquer forma, diga-se de passagem. Só isso. Ou seja, não está vendendo para americano nada, não é o americano que vai controlar a base, quem controla é a Força Aérea, junto com a Agência Espacial Brasileira. Mas a gente só garante que a tecnologia deles não vai ser duplicada sem a permissão deles. E não vai ser copiado. Por exemplo, vai abrir um satélite lá, uma engenharia reversa. Clica um monte de foto e de repente aparece um outro. Então, você vê, era muito simples, né? Demorou 20 anos. A gente conseguiu fazer logo nos primeiros 6 meses dessa gestão. Outra coisa de décadas, a gente tem também a política nuclear no Ministério. E nós tivemos, há muito tempo, há 34 anos, reclamações internacionais, porque no Brasil a CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é do Ministério, ela fazia fiscalização e a execução de muita coisa. Bom, isso é óbvio, tipo assim, que você não pode ter isso. Então, quando eu cheguei no Ministério e vi isso, falei, isso aqui está errado, tem que separar. De fato, tem um negócio de 34 anos sendo reclamado pelo setor internacional, tem um monte de mensagens do TCU, recomendações falando que isso aí tem que ser mudado. Aí eu falei, por que não foi feito até agora? Porque é difícil fazer, é complicado. Eu falei, porra. Então, só quer fazer o que é mole? Então aí fazer complica, né? Agora. A gente começou fazendo a separação, separamos. Primeiro peguei as indústrias nucleares brasileiras, que faz mineração e enriquecimento de urânio, passei para o Ministério de Minas e Energia, que eles ficam com um sistema inteiro, e ali onde tem a maior parte do combustível nuclear do país, para fazer primeiro uma separação. O IRD, que era um instituto conectado ali, já tinha sido separado por ordem do TCU, para não confundir pesquisa com fiscalização. Aí eu peguei um departamento da CNEM, que é o departamento que faz a fiscalização, a gente separou. Eu queria criar uma agência, o Ministério da Economia não permitiu, por causa da criação de cargos, e aí eu criei uma autoridade. Então, é uma Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, e essa não tem a força toda de uma agência, mas depois que ela ganhar força, é igual um passarinho, nasce no ninho, aí a CNEM ainda está sangrando por causa de cargos, etc., ganha um aperto de cargo, etc., mas a gente vai ajustando isso administrativamente e essa autoridade ficando no Ministério, ela vai reforçando até virar uma agência e a partir daí ela pode ficar na presidência e ir para qualquer lugar. Mas a gente criou ela e agora cria ali até ela ganhar asa no Ministério. O importante é que existe hoje. A gente cumpriu essa coisa internacional, era um problema de 34 anos resolvido. Aí você fala assim, 15 anos para criar o Instituto Nacional do Mar, criado. 13 anos para colocar o Brasil no CERN, colisor de partículas,
lá em Genebra. Era também outro requisito enorme para a comunidade científica. E o Brasil foi convidado em 2008 e foram 10 anos de enrolação até que, quando eu cheguei, o Ronald Scheller, infelizmente ele faleceu recentemente, uma perda muito grande para a ciência do Brasil, ele chegou para mim e falou: ministro, esse negócio está parado um tempão, é um bom negócio para o Brasil, ninguém tomou decisão, né? Tome uma decisão. Eu falei: me explica como é que é isso. Ele explicou a participação do Brasil. Eu falei: pô, por que a gente não fez ainda? Aí eu fui lá em Genebra, conversei com eles lá, reativei o processo. Depois eu voltei em Genebra para conversar com o board, né, o conselho do CERN, que eles têm que aprovar a entrada do Brasil. Aprovaram. Aí eu tive que resolver uns problemas de financiamento e jurídicos, né? Conseguimos resolver esse ano. Semana retrasada, fui lá, assinei a participação do Brasil. Coisa de 13 anos de espera. Porra, na prática, o que isso significa para o Brasil? Significa assim, o Brasil tem uma parcela, aliás, o Brasil passa a ser agora o primeiro país das Américas a ser membro associado do CERN, o terceiro país do planeta que não é europeu a participar do CERN, e você tem uma taxa anual de cerca de 10 milhões de dólares. Você fala assim: pô, parece bastante dinheiro, mas isso é um investimento. Por quê? Aliás, todo recurso para ciência e tecnologia é investimento, não é gasto. É bom lembrar isso. Aí você coloca esse recurso lá. Com esse recurso, você tem direito de fazer troca de tecnologia com eles, ou seja, isso vale para aumentar a capacidade de desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologia no Brasil. Vai ter uma conexão direta com o nosso acelerador de partículas lá em Campinas, o Sirius. Além disso, você pode mandar pesquisadores para lá e eles para cá. Então, nessa troca de pesquisadores, para a academia, vamos dizer assim, as universidades, é muito bom para pós-graduação, mestres, doutores, pós-doc, na área de física de partículas, que isso... Fala: pô, para que serve isso? Pô, você pode... Esses equipamentos que tem no hospital para diagnóstico, tudo isso vem de física de partículas. E tudo. Tratamentos como prototerapia, tudo isso vem dessa aí, muitas outras coisas. E, além disso, como o CERN vai ser ampliado de 100 quilômetros, e para isso você não compra em qualquer loja, vamos dizer assim, o equipamento para isso tem que ser desenhado e desenvolvido especial para aquilo, eles podem comprar, ou eles precisam comprar, no mínimo 10 milhões de dólares, que é o dinheiro que a gente coloca lá, da nossa indústria brasileira. Ou seja, na verdade, eu não estou colocando dinheiro lá, estou colocando dinheiro da nossa indústria para criar postos de serviço, de trabalho aqui no Brasil, desenvolvimento de tecnologias. Então, fala assim: mas o Brasil tem indústrias capazes de vender para o CERN? Essa era a próxima pergunta. Sabia. Temos sim. Porque o Sirius, nosso aqui, ele foi desenvolvido 87% pela indústria brasileira, né? E isso é importante ressaltar, que para fazer um sensor lá que faz a coleta depois de uma colisão, assim por diante, aquilo ali você não acha em qualquer lugar, você tem que desenvolver exatamente para aquilo. Então, foi desenhado, projetado, construído no Brasil, e isso usa indústrias grandes como o WEG, todo o parque da WEG, e indústrias startups também do Brasil, que agora eles vão poder vender para o exterior pelo menos 10 milhões de dólares ou mais agora. Eles entram no mercado. Então, a vantagem para o Brasil é gigantesca.